Obrigado, Rita. Seria muito ruim se a gente terminasse sem uma fala de nenhuma mulher, né? Obrigado. É, eu ia dizer antes que era bom eu começar para deixar as mais difíceis para o professor, mas agora com essa da Rita, assim, diretamente. Bom, vamos começar indo aqui. Então, o companheiro do Kizomba, esqueci o seu nome? Roger. Roger, de fato, a questão das comunicações hoje, né, ela está inserida como uma das lutas principais dos movimentos sociais, e aí aproveito para divulgar para quem não conhece a campanha chamada Para Expressar a Liberdade. Né? Ela é uma campanha que está propondo um projeto de lei pela democratização das comunicações, e agora a gente está no processo de passar um abaixo-assinado, né, para recolher assinaturas para encaminhar esse projeto de lei, que é um projeto de lei geral, né, mas que, na sua essência, ele coloca a questão da democratização das comunicações. E aí temos também um projeto semelhante ao nosso, bem já mais antigo, que chama Donos da Mídia. Também está disponível na internet para quem quiser ver. Ele é muito interessante, faz uma pesquisa muito boa sobre a propriedade dos meios de comunicação, relação com parlamentares, né? É bem interessante. Sobre a questão do financiamento de campanha, já está quase pronto, pena que ainda não está dando para mostrar aqui, mas em breve a gente vai lançar, inclusive eu vou pedir depois ao Joaquim a lista de e-mails das pessoas que estavam aqui para a gente mandar, né, as atualizações do projeto e em breve a próxima vai ser essa relação das cadeias com os financiamentos de campanha. Nossa, teve pergunta difícil aqui. Bom, vou começando pelas fases. Bom, sobre o BNDES, né, Rafael, né, como eu falei no início, não sei se você estava aqui, o BNDES foi, né, uma das inspirações para a construção desse projeto. Né, as pessoas do Instituto Mais Democracia, que trabalham com a gente, já faziam um trabalho muito grande de pesquisa sobre o BNDES e construindo, inclusive, o que se chamou da plataforma BNDES. Né, um outro trabalho que a gente, da cooperativa, tem chama-se Intermapas. Né, a gente tem um mapa, se alguém quiser acessar, você pode escrever o endereço. FBES, que é de Fórum Brasileiro de Economia Solidária, fbes.org.br/intermapas. E é uma série de mapas construídos por movimentos sociais que a gente coloca lá juntos, né? Então, é o mapa das experiências de agroecologia, o mapa dos empreendimentos de economia solidária, né? Isso no campo das alternativas, né? Mas ele articula também com as denúncias, e aí uma delas são os projetos financiados pelo BNDES. Então tem um mapinha lá que você consegue ver. Aí, sei lá, bota Bahia aí. No Escola em Estado. E aí você consegue ver projetos financiados pelo BNDES e o mapa das injustiças ambientais. Pode botar o estado inteiro. Eu não sei se é uma cidade assim vai aparecer alguma coisa. Mas lá você articula, então, essas... então, aí tem 2 empreendimentos financiados pelo BNDES. Mas se você botar no estado inteiro, você vai ver que também né, tem o mapa das injustiças ambientais, que é um projeto foi feito lá na Fiocruz. Se você botar lá em cima, não precisa escolher cidade nenhuma, que aí fica mais bonitinho. Bom, então a gente consegue também, né, tem trabalhado sobre esses dados, né, e aí a gente também, uma das nossas lutas tem sido em relação à transparência do BNDES. Né, e aí eu comentei antes que uma das propostas que a gente fez foi sobre a abertura de dados das empresas, foi negada, e a outra proposta que a gente também contribuiu foi a abertura dos dados do BNDES, que também foi negada. E só a título de informe, a gente está num processo agora de construção, a gente, que eu digo a humanidade, né? Não a cooperativa. A gente está vivenciando agora o processo de construção do Banco dos BRICS,
né? E aí o Alexandre coloca essa questão do Brasil como, né, agroexportador. Está sendo criado um banco aos moldes do BNDES, chamado Banco dos BRICS. Teve agora, um mês atrás, um seminário para isso. E, né, também tem os movimentos sociais que estão lutando para que esse banco seja mais transparente, que ele tenha algum controle da sociedade, porque hoje o que o BNDES faz é simplesmente seguir as orientações do governo federal, né, em que investir, e como você disse, o que tem se investido hoje é o fortalecimento do capitalismo nacional. Aí, passando, né, para o Alexandre, sobre a questão do Brasil como país agroexportador. Cadê o Alexandre? Bom, aí a gente, né, sabe que isso está acontecendo, né? Hoje, os 5 primeiros produtos da pauta de exportação do Brasil são soja, milho, minério, petróleo e café ou cana, alguma coisa assim. Todos primários, né? Mas, sendo 3 deles da agroindústria, só que o mais interessante é que isso não tem nada a ver com produção de alimento, né? Esse discurso de que o Brasil precisa ser o maior produtor de alimentos do mundo é um discurso completamente mentiroso, né? Mentiroso e de má fé, porque o que a gente tem feito aqui no Brasil é produzir soja, né? Soja e milho e algodão e eucalipto, e com isso despejando quantidades inacreditáveis de agrotóxico nas lavouras, né? Não só nas lavouras, mas nos rios, nos solos, e agora, como aconteceu um mês atrás, numa escola lá em Rio Verde, né? O sujeito estava pulverizando um campo de milho e, eventualmente, tinha uma escola no meio e, eventualmente, ele passou em cima da escola com o bico da aeronave aberto, e foram mais de 60 crianças intoxicadas, algumas ainda estão sofrendo problemas graves até agora. Isso, né, por conta dessa suposta vocação do Brasil, né, para a produção de alimentos. Então, a gente sabe hoje que a produção de alimentos no mundo ela já é suficiente para alimentar mais de 12 bilhões de pessoas, e recentemente a gente está agora vivenciando essa inflação dos alimentos, né? E aí se diz que o problema é a seca, o problema é a chuva, o problema é a chuva, a seca, a seca ou a chuva. Mas ninguém fala da redução da área plantada de alimentos para compensar o aumento da área plantada dessas commodities de exportação, né, que servem para alimentar gado na Europa ou galinha em algum outro lugar. Então, né, é mais ou menos assim que o Brasil está colocado nesse cenário, e o pessoal está tentando enfiar esse discurso pela nossa cabeça. Um companheiro que perguntou como combater a concentração de riqueza. A gente vai tentando, né? Uma hora a gente acerta. A gente faz uma ferramenta dessa para movimentos sociais, a gente luta contra os agrotóxicos, né? E contra as empresas transnacionais, a gente luta pela reforma agrária, a gente faz ocupação, enfim, alguma coisa, alguma hora vai dar. Eu sei que dá para a gente ficar parado perguntando o que vai fazer, né? Mas a gente luta pela democratização da comunicação, a gente vai lutando, porque se parar para pensar e não lutar é pior, né? Então, aí tem uma série de formas que a gente vai tentando, e alguma hora tenho fé que a gente consegue. E aí, deixei para o final aqui a Rita, né, para ver se eu me enrolava aqui, tentava articular alguma coisa. Mas essa coisa que você fala né, até onde nós vamos, entendo uma provocação, né, tudo bem, estamos denunciando, e aí o que se faz a partir disso, né? A nossa cooperativa ela tem como missão justamente o subsídio né, dos movimentos sociais, subsídio de informações, de tecnologia, né? Ou seja, pegar esse lado, né, que os movimentos sociais e as populações do campo, principalmente, né, têm tido negadas, né, durante toda a história, porque hoje, né, muito pior do que um analfabeto que não sabe ler é um analfabeto digital. Né? A pessoa que hoje né, não tem acesso a um computador, não sabe mexer no computador, né, fica privado de uma série de direitos já, né? Um monte de serviços do governo hoje
já é pela internet, a própria comunicação, né? O analfabeto que não sabe ler, ele ainda conversa com outras pessoas. O analfabeto digital, cada vez mais ele tem como dialogar. Então, né, a gente se coloca numa posição em que a gente confia e acredita, né, nos movimentos sociais do campo popular, né, e aí a gente sabe bem do que está falando, e se coloca enquanto prestador de serviço, né, enquanto pessoas que estão a serviço dessas lutas, desses movimentos sociais, que aí sim são as lutas concretas, mas a gente entende que essa luta concreta ela precisa ser subsidiada de informação e de tecnologia, porque contra quem a gente está lutando, eles têm sistemas que eles conseguem saber tudo que está acontecendo em tempo real, né? Câmeras, muito, né? Hoje essa questão do controle tá muito forte, né? E a gente tem que ter, né? A gente está tentando construir a nossa tecnologia desse lado, né? E aí sobre a questão das ONGs, isso está muito na cara, né? Como eu falei, nessa questão da transparência, outro espaço em que essas ONGs estão tendo uma atuação muito perversa em relação à economia verde, né? Hoje, quem está fazendo todo esse trâmite das negociações da venda de florestas, né? Da compensação de carbono, dos mecanismos de desenvolvimento limpo, dos REDs, e todos esses mecanismos que, no final das contas, é uma sopa de letrinha para dizer, né, que a gente está vendendo o que a gente tem, né, do nosso solo, dos serviços, da polinização das abelhas, para permitir que empresas lá fora possam poluir mais e mais, só pagando por isso e ferindo a nossa autonomia, né, porque quando uma empresa faz um acordo de RED com uma comunidade indígena, a comunidade indígena, primeiro, ela não pode mais tirar nenhuma árvore para fazer uma canoa ou para fazer uma roça, e, por outro lado, a empresa fica com acesso total àquela floresta para fazer pesquisa que ela quiser e pagando uma quantia módica para manutenção daquilo, né? E aí você tem um monte de ONG que tá viabilizando isso, né? Aí já me despeço, um abraço. Ele fala. Teria espaço para as considerações finais. O que você vai fazer agora? Mas é que não vai ter mais pergunta. Antes de passar aqui para o professor Nelson, só fazer uma proposta aqui para o diretório dentro das colocações que foram colocadas, né? Porque não vai ter tempo, o professor Nelson também vai dar a opinião dele, que provavelmente também vai ser breve, mas teve... Rafael, seu nome? João e a Rita, eles fizeram uma provocação no sentido de propostas, né, concretas para a superação dessas contradições. E aí, de repente, isso pode ser um tema para o nosso próximo, né, Diálogos Livres, né, ou seja, quem é que está tentando superar essas contradições, superar essa concentração de riqueza, e de que forma, enfim, fica uma dica aí para o diretório. Vou passar agora ao professor Nelson. Bom, vou ser breve. Em relação foram várias questões efetuadas. O estudante de Ciências Sociais, entre as várias questões que ele levantou, ele pediu uma visão da mesa sobre orçamento participativo. O estudante de administração conhece bem o toyotismo, tá certo? Eu acho que todo estudante de administração conhece o modelo Toyota. Eu vejo uma relação muito estreita entre um orçamento participativo na área pública ou em outras áreas e o modelo Toyota, que é o seguinte: você tem um envolvimento a partir de um centro, tá certo, onde, na realidade, a base faz discutir e referendar. Tá certo? O que eu acho, que eu sou favorável e sou defensor da chamada participação. Tá certo? Agora, a base não interfere nas limitações de recursos. Então, as propostas que são infinitas, porque são várias as demandas dos que participam de som como essa, não têm condições de ser concretizadas porque não há recursos para tal. Tá certo? Então, do ponto de vista formal, eu acho tudo que implica em participação é interessante. Mas, do ponto de vista de mudança significativa e substantiva,
no modo de proceder e no modo de decidir, eu acho que deixa muito a desejar ainda. Mas isso não dá para ser discutido aqui, no limite, mesmo porque não está dentro da nossa orientação fundamental. Mas eu acho muito interessante o que foi levantado. Quanto à forma de combater a concentração de riqueza, o termo foi, eu não esqueci quem foi, mas foi o termo de forma viável. Aí é complicado. Viável depende de que ponto de vista, né? Deixa eu dizer uma coisa antes de terminar isso aqui. O papel da universidade, e eu me contento com isso. Eu acho que a universidade tem um papel de discutir essas problemáticas. Mas a universidade não resolve. Tá certo? E não deve caber a ela, a universidade, propor soluções, certo? Quaisquer que sejam elas, tá certo? Para uma sociedade cujas relações são bastante complexas, tá certo? E que os principais atores não estão aqui. É uma grande contribuição nossa se a gente conseguir discutir essa problemática que nós vivemos, usando, inclusive, a nossa vivência diária com os estudos, tá certo? É muito importante isso, e que isso saia daqui. Já é outra participação importante. Mas nós não somos os atores da transformação isoladamente, porque isso é uma visão um pouco elitista nossa, de que nós, os intelectuais, temos condições de transformar o mundo. Tá certo? Nós somos um como o ovo, nós não temos que ser humildes, tá certo? Nós não temos respostas para tudo. Mas aprofundar é um dever, tá certo? Nosso. E a universidade que não aprofunda uma discussão sobre temáticas candentes da nossa realidade, ela não deve existir. Porque escolões, nós temos aí diversos, não é isso? E com a privatização do ensino, hoje uma privataria do ensino e uma privatização também ao mesmo tempo, que nós temos hoje um universo bastante complicado. Agora, a Universidade Federal e as universidades que chamam públicas, né, elas têm o dever de colocar na pauta de discussões questões candentes como essas foram levantadas aqui. Então, veja o seguinte, eu não vejo forma viável de combater a concentração nesse momento, sendo sincero. Viável eu não vejo. Tá? Eu vejo como a gente discutir o processo de concentração de riqueza. Por que eu não vejo forma viável? Tá certo? Porque eu não vejo à minha frente uma mobilização tendo em vista esse objetivo que seja mais densa. Há preocupações localizadas em torno eu posso até me preocupar com, posso até não, sou sincero, vou depois responder ao colega ali sobre essa questão, mas eu sinceramente não estou vendo no horizonte uma alternativa. Mas não sou eu quem vai dar, é muito fácil. Já escrevi 76 artigos, 80, já escrevi 2 livros, aqui participei de mais 3 livros, tá certo? E ali estão as posições que eu posso imaginar que sejam as posições que eu tenho sobre a sociedade. A gente vai colocando isso. Agora, eu não sou capaz de dizer o seguinte, a saída é esta, tá certo? Porque eu posso estar dentro de mim, mas eu não posso explicitar isso, que seria uma ousadia de minha parte me valer do conhecimento que eu tenho sobre a realidade. Imagino que esse é o pensamento da sociedade como um todo. Então, eu sou defensor de um processo de democratização da sociedade que seja envolvente. E os que sofrem participem, tá certo? Porque eu não vou resolver sozinho de cima o problema dos que estão sofrendo. E se eles não se manifestam, nós temos que contribuir para que eles entendam qual é o sofrimento deles, tá certo? Mas isso até aí vai a nossa participação. Porque a partir daí ou você se envolve diretamente ou do alto você não resolve nada. Meu porquê? Não é a função de uma instituição dessa natureza resolver os problemas da sociedade. E sim, pesquisar, desenvolver, se envolver no processo de conhecimento, tá certo? O ensino para quem ensina, sabe disso, é o melhor momento da nossa vida, esse intercâmbio com pessoas que estão pensando também de forma diferente de você, tá certo? E a partir daí você cria um espaço que é salutar. Mas não seja assim, olha, isso aqui deve ser feito. Aí é muito ousado, não é ousado, é muito arrogante da minha parte. Por exemplo, eu não vejo, sendo sincero, como combater a concentração neste momento. Mas não é porque eu não queira, não. É porque eu não vejo. É o meu olhar. É impossível a existência do capitalismo sem Estado. Tá certo? A pergunta parece que foi feita em torno de pergunta, né? Você... Certo. O capitalismo, ele nasce como sistema. O capital, não.
A relação social do capital existe desde lá do Egito Antigo, sabe? Que a relação do capital é uma relação social, tá certo? Entre quem tem poder e quem não tem, entendeu? Quer dizer, capital não é um equipamento, capital não é dinheiro, capital é uma relação de poder, que se expressa nas hierarquias. O capital é uma relação de valor que se expressa na sua contratação de alguém que vai gerar valor para você. Certo? É poder, é geração de valor e uma relação social. E como tal, o valor não fica para o capitalismo, mas os outros dois estão lá presentes, da Grécia, do Egito, que vem desde lá. E o capital existiu no feudalismo. Tá? O capital existiu no Brasil em pleno período escravo. Porque o escravo era o quê? Era um capital fixo para o capitalismo de então. Tá certo? Existia um capital e um capitalismo meio violento, né? Que você não tinha um trabalho assalariado. Né? Mas, enquanto o Estado não vingou no Brasil, o Brasil foi essa coisa amorfa, que era uma extensão do poder de Portugal, e posteriormente na República Velha não existia o Estado, existiam os Estados regionais e o Estado centralizado era fraco, e o capitalismo foi débil, porque ele só vinga, como vingou com a Revolução Francesa, como vingou com a Revolução Inglesa, tá certo? Como vingou com outras revoluções que aconteceram em outras partes do mundo, a partir do surgimento do Estado. Ele foi a condição fundamental para o desenvolvimento das forças produtivas do capitalismo. Tá certo? Porque ele é a sustentação política, ele é a legitimação ideológica, ele é um instrumento de regulação, tá certo? Ele é o fornecedor das condições de crédito, ele é o criador do dinheiro. O dinheiro é o poder, o dinheiro é o Estado. Então, o dinheiro é isto que nós conhecemos como capitalismo, tá certo? E o dinheiro é o Estado, porque o dinheiro, ou moeda, tá certo? É uma prerrogativa do Estado. E sem o Estado não há dinheiro, e sem dinheiro não há capitalismo, tá certo? Então, é por isso que ele é inevitável para a existência das relações que nós conhecemos, que nós vivemos sobre elas, tá certo? Sobre essas relações. Agora, essa segunda questão sua, eu pedi a você para não responder, só minha posição ideológica ainda, mas é complicado para mim, está sendo muito complicado para mim. Mas você, mas eu poderia dizer a você o seguinte, né? Que eu sou um defensor da vivência coletiva, democrática, entre nós, amiga, fraterna, cooperativa, solidária, e posso lhe confessar, eu não sou humanista visionário, mas tenho uma visão humanista de mundo, tá certo? Porque tudo copiando a frase célebre de um latino, nenhum humano é diferente. Nada que é humano me é indiferente. Essa é a máxima da minha vida, tá certo? E a outra máxima da minha vida é que, se nós somos as circunstâncias, que a construamos da forma melhor possível, de tal modo a que a gente consiga construir um mundo, sabe, como nós imaginamos que ele deva ser, humano, fraterno, solidário. Se isso é uma posição ideológica, esta é a minha, tá certo? Agora, fora disso, eu me recuso aí, você não vai entender que você é muito novo. Isso tem relação com você acha digno a propriedade privada. Veja, a propriedade, ela deve existir, sempre, tá certo? A propriedade privada, no caso como você está colocando, é aquela propriedade utilizada para extrair de alguém alguma coisa. Agora, eu diria que eu sou contra, já que você quer uma posição clara, eu sou contra que você pise e explore os demais, usando a propriedade que, na verdade, às vezes é uma concessão do próprio Estado. Tá? Porque a propriedade e a riqueza só pode derivar tanto da força como da lei, tá certo? E, às vezes, dos dois, da força e da lei, como diria Hobbes. Tá certo? Nesse sentido, eu acho que você não vai dizer que não defende a propriedade sua, que não é a propriedade para explorar alguém, tá certo? Mas você, para existir, você tem que ter uma propriedade sobre você. O dilema é que você não é proprietário de nada, nem sobre você, em sistemas como os nossos, tá, em que a circulação da mercadoria, do dinheiro, se impõe sobre você, e que a ideologia do consumo se impõe sobre você, em que você consome aquilo que o marketing quer, você deixa de existir. Então, para ter uma propriedade sobre você, você tem consciência do que é o mundo, tá certo?
e defender uma propriedade que seja aquela que torna você digno. Tá certo? Na verdade, essa é outra questão que eu não vou discutir também aqui agora, porque senão nós vamos entrar em outras discussões de outra natureza. A respeito do BNDES, de Rafael, eu acho que já foi abordado aí. Acrescento que é o seguinte, o BNDES é criado numa circunstância determinada. Isso, os acordos americanos e brasileiros nos anos 50, na Comissão Mista Brasil e Estados Unidos, em que os Estados Unidos não tinham o que fazer com o Brasil, porque já tinha dedicado ao Plano Marshall lá na Europa, e tinha resolvido salvar seus antigos inimigos, como o Japão e etc. E para o Brasil foi um consolo que ele não sabia o que fazer, criar um banco de investimento e de infraestrutura, voltado para a infraestrutura no Brasil, e deixou aí, tá certo? Mas é um banco que tem uma importância muito grande, tá certo? Mas já foi respondido de qualquer modo, tá certo? Inclusive sua participação no fortalecimento do grande capital no Brasil. E se a concentração de rendas existe, de riqueza, o BNDES tem participação também muito importante na concentração de riqueza no Brasil, ao financiar os grandes grupos econômicos brasileiros. Tá certo? O Brasil é produtor de alimentos e é verdade. O Brasil é um produtor de alimentos e isso tem uma implicação, um grande produtor de alimentos. Eu volto a dizer, o Brasil tem que oferecer ao mundo praticamente isso, que ele perdeu o passo, tá certo, em certo momento, o capitalismo brasileiro. Então, isso tem implicação. E a implicação já foi levantada aqui pelo colega, porque essa ênfase excessiva na produção de alimentos implica em ampliação dos espaços de apropriação fundiária. E a apropriação fundiária, se você quiser saber o que é isso, você corra de Petrolina até a Foz do São Francisco e veja o que aconteceu, né, em função do uso excessivo da terra. Não só lá, como também no Rio Grande do Sul, de São Borja, vai por ali por dentro, você vê solos inúteis, tá, problemas ecoambientais muito sérios, tá, rios secando, afluente do Rio São Francisco, de vários outros rios secos. Eu conheço alguns deles porque, dentro dos minhas alegrias na vida é percorrer esses rios. Eu não gosto do mar, sou ligado à natureza desse negócio, mas não sou ambientalista não, mas sou ligado à natureza, tá certo? E eu conheço o Rio São Francisco de ponta a ponta, que é o rio que eu mais tenho, ainda vou morar lá, tá certo? No São Francisco. Quando eu já estou velho, não posso dizer isso. Então, na verdade, é a destruição, tá certo? Agora, veja o seguinte, há linhas diversas de estudo de desenvolvimento hoje, tá certo? As linhas de Sérgio Latouche, que acha que o desenvolvimento parte da nossa ideia de mundo. Tá certo? Nós devemos esquecer o que está lá embaixo e nós devemos construir por cima aquilo que nós imaginamos que seja real. Meu lacanianamente, parecendo muito Lacan, né? Nós criamos o real. Você tem outra visão, que é a visão de crescimento zero. Tá certo? É o chamado decrescimento, traduzindo do inglês para o português. Tá certo? É outra posição. Ou seja, devemos parar aí que a natureza não comporta mais. A terceira posição é a que acha que o desenvolvimento sustentável deve ser mais enfatizado e que o desenvolvimento, que seria a quarta posição, tá, estaria falido, porque na realidade só fomentou o atraso, de certo modo, dos países que sofreram intervenções em relação aos demais e criou problemas ambientais irreformáveis, como se diz, não tem como você solucionar, não solucionáveis. Eu creio o seguinte, eu creio que nós temos que pensar bastante nisso, tá certo? Nós temos que pensar bastante nisso, porque a agricultura ela está inserida numa proposta de desenvolvimento e de não decrescimento. Eu não sou defensor do crescimento zero, é a minha opinião, tá certo? Nós temos que rediscutir o significado do próprio desenvolvimento. Eu acho que a escola de administração teria que ter, inclusive, disciplinas voltadas para isso. Nós administramos o setor público sem uma concepção do próprio desenvolvimento e sem uma concepção de poder. Eu me bati muito tempo aqui na escola por isso, por criar áreas, de discussões, inclusive de questões agrárias e de gestões agrárias, que criaram um certo momento no mestrado e desapareceu. Tá certo? Desapareceu num país como o nosso. Tá certo? Então, eu acho que nós devemos realmente efetuar a crítica. E efetuar a crítica é dar transparência à realidade, tá certo? E dar transparência à realidade é você analisar realmente
os diversos impactos diferenciados dos processos de desenvolvimento em países como o nosso, e aí sim, eu acho que a universidade teria uma importância muito grande, não só aulas e seminários, etc., sua inserção na realidade concreta, mas valendo, quer dizer, fixando naquele que é o seu limite. Tá certo? A universidade é um centro de debate, um centro de discussão, de geração de projetos, de geração de pesquisa, de ensino, e isso é muita coisa num país como o nosso. Eu acho que ela não está exercendo esse papel. Isso seria mais importante do que a gente deseja. O caminho agora é crescimento zero. Mesmo porque, não dá para discutir com você aqui agora, tem muito problema envolvido nisso, tá certo? E eu terminando com minha amiga Rita, quer dizer, Ritinha, ali atrás, é claro, eu sei que Rita é uma pessoa que ela tem um certo impulso criativo, impulso de mudança, eu acho que isso é muito importante, e a gente conhece há muitos anos agora, tá certo? E isso está faltando também entre nós. Eu só acho o seguinte, eu acho que a discussão na universidade, ela usa um termo forte, Rita, eu conheço muito ela e tenho uma intimidade nesse sentido com você, tá certo? Não há um devaneio, tá certo? Não é um devaneio. Eu acho que nós precisamos sonhar, tá certo? E tornar viável o sonho, mas sonhar. Está faltando muito sonho entre nós. Há pragmatismo em excesso na nossa vida, tá certo? Sonhar não é se iludir, tá certo? A ilusão é uma coisa, o sonho é outra. A ilusão é o sonho que você sonha, tá certo? Porque você tem interesse em realizar um determinado objetivo. Porque você não está olhando para o entorno, tá certo? Então, sonhar é a condição para mudar. Eu acho que a universidade precisava ser, eu diria, penetrada por um sonho também. Nós somos uma instituição que nos funcionalizamos de forma muito rápida. Tá certo? O único momento que a universidade sonhou foi em construir uma nação, tá certo? Nos anos 60. Tá? Ela imaginou estar construindo uma nação, fornecendo quadros para o desenvolvimentismo. Eu não sei se esse é meu sonho. Eu tenho certeza que não é. Mas, e eu estudo isso, desenvolvimentismo, tá certo? Mas, não sei se é meu sonho. Mas, de qualquer modo, ela precisa ter outros sonhos. Mas a universidade é uma coisa, são vocês, tá certo? Então, um pouco do que está chamando de devaneio também é importante, né? Mas um devaneio positivo, né? Um sonho que podemos enfrentar essa realidade. Isso é o mínimo que pode se pedir a um estudante que tem 23, 24 anos, tá certo? Sobretudo por nós que temos mais de 60. Tá certo? É muito, quer dizer, é pedir que vocês não se adiantem ao tempo. Tá certo? Partam disso daqui. Tá certo? A denúncia é importante. Eu concordo, não podemos ficar na denúncia. Mas quem não pode ficar na denúncia é aqueles que têm que transformar a realidade. Tá certo? Em certo momento, assim como foi no início da palestra, eu vou ser rápido, só 1 minuto, 2 minutos eu termino. Nós falamos, por exemplo, em relações e expressões. Ou seja, de quem é o Brasil, tá certo? E quem são seus proprietários. O Brasil é um espaço de domínio das relações sociais. E todos esses indivíduos que nós vemos pairando sobre as instituições, ou por sobre as instituições, são o que se chama atores, tá certo? E nem sempre agentes. Tá certo? São representações. O mundo se move sem eles. Porque pode se mover com outros. Eles não são indispensáveis. Tá certo? Não são indispensáveis. Então, na verdade, nós temos também que tem que se imaginar como atores de alguma coisa, representação. Claro, concretamente. O que Rita está dizendo é que nós devemos sair, não só isso, deve ser mais do que um ator. Não só representar, mas agir. Eu acho que na universidade nós temos também que ter essa representação. Isso é fundamental. E essa representação, para mim, ela tem uma relação com aquilo que sonhamos. Tá certo?
E é isso que a essa hora da noite eu peço, que nós sejamos sonhadores. Isso é muito importante para todos nós. Bom, o Alan vai precisar também sair agora, então acho que sem mais palavras, né? Boa noite a todos e todas, agradecer ao diretório mais uma vez e que fiquem abertos mais esses diálogos livres, espaço livre para o debate. Espera aí que eu vou passar Antes aqui. de encerrar, a gente queria só familiarizar aqui um momento importante. A gente agradece a banca que contribuiu com esse momento e a gente queria prestar uma pequena homenagem a todos eles e especialmente ao professor que aceitou o nosso convite, o professor Nelson. A gente queria agradecer não só como diretório, mas como representação estudantil aqui, pela sua presença e a presença dos demais também, por terem enriquecido essa nossa banca. E acho que é um momento muito rico que o diretório e os alunos estão vivendo nesse momento. O diretório somos todos nós, então é um momento de discutir, fomentar novos temas. E é assim que nós fechamos a nossa noite hoje. Então, por favor, meninas. Eu só queria agora finalizar dizendo o seguinte: todos vocês estão convidados a participar com a gente desse novo momento que são os diálogos aqui. Então, nós vamos estar realizando a cada mês um diálogo como esse. Então, se sintam à vontade junto com o diretório para construir junto, dar indicações, sugestões. E também um outro informe em relação aos certificados. O certificado vai ser enviado por e-mail, comprovando a participação de vocês aqui, só para atestar mesmo o informe. A gente vai aproveitar que pegou os e-mails também, mandar uma pesquisa de opinião, como é que a gente pode mudar, fazer outro formato. Esse é um diálogo livre, ou seja, esse formato não é predeterminado, a gente quer acompanhar e construir junto com vocês. Por isso que ele é um diálogo aberto e que a gente quer proporcionar o conhecimento que seja livre, né? Que seja livre a todos que fazem parte da academia ou não. Então, estejam junto com a gente, fazendo parte desse processo aí. Obrigado a todos, a gente agradece vocês, né? Sexta-feira, tá esse público maravilhoso aqui, é muito bom. Obrigado, gente. Reviver tudo que sofreu, porta de desesperança e lágrima, dor de solidão, reza pra teus orixás, guarda o toque do tambor, pra salvar tua beleza na volta da razão. Pele negra, quente, meiga, teu corpo e o suor, para a dança da alegria e 1000 asas pra voar, que haverão de vir um dia e que chegue já. Não demore não, hora de humanidade, de acordar. Continente mais, a canção segue a pedir por ti. África, berço de meus pais, ouça a voz de seu lamento, de multidão, grade escravidão, a vergonha dia a dia, e o vento do teu sul é semente de outra história que já se repetiu. A aurora que esperamos e o homem não sentiu, que o fim dessa maldade é o gás que gera o caos, é a marca da loucura. E África, em nome de Deus, cala a boca desse mundo e caminha até nunca mais. A canção segue a torcer por nós.